chiller de imersão, de contrafluxo, de placas, trocadores de calor em geral. Qual é o que você usa? Qual deles é o melhor para a sua produção? Quer descobrir isso? Então vem comigo e bora fazer cerveja! Olá, fazedores de cerveja! Você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples e prático, sem complicações. E hoje, possivelmente dia de treta no ar aí, né? Vamos falar qual é o melhor chiller, qual é o melhor trocador de calor para o final da sua abraçagem. Será que é o de placas, o de contrafluxo ou o de imersão? Pessoal, antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e dar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos para a gente mandar esse vídeo para mais gente. Então, bom, o que eu vou falar hoje é uma impressão minha, prática, sobre o melhor uso, a melhor adequação do chiller, do trocador de calor, dependendo do equipamento que o cervejeiro tem e do tamanho da batelada. Vamos explicar um pouquinho então sobre cada um deles, né? Só que antes, vamos falar sobre por que é que a gente resfria o mosto. O mosto cervejeiro, ele é fervido ali quando a gente coloca os lúpulos, etc, para evaporar excesso de água, esterilização de mosto, coisas que já falamos em outros vídeos, vocês podem ver aqui no canal. E após a fervura, nós precisamos resfriar esse mosto. Por quê? Porque nós vamos colocar o mosto no fermentador e adicionar a levedura. E essa levedura não pode ser colocada em contato com o mosto se esse mosto estiver muito quente. Na verdade, na média, as leveduras vão suportar uma temperatura de aproximadamente 30 graus. Mas não que isso seja adequado para elas. Eu estou falando suportar. Pode ser que a partir disso ela comece a perder viabilidade, morrer células, enfim, né? Cada levedura vai ter sua temperatura adequada, isso também a gente já falou em outros vídeos, né? Para fazer um bom desempenho, uma boa fermentação. Mas o fato é que a gente não pode tirar o mosto recém-fervido e colocar no fermentador e em seguida colocarmos a levedura. Para isso existem os trocadores de calor, os chillers, como são conhecidos. E cada cervejeiro utiliza um diferente, a seu gosto, né? Aquele que vem no seu kit, ou depois compra um outro. Existem basicamente 3 tipos de chillers, de trocadores de calor, para quem faz cerveja em casa. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles e depois vou contar o que eu acho, da minha opinião, né? Da minha opinião sobre qual é mais adequado para cada situação. O chiller mais simples que existe para o cervejeiro caseiro é o chiller de imersão. O que é o chiller de imersão? É aquela serpentina, geralmente de alumínio ou de inox, que o cervejeiro submerge, coloca dentro da panela de fervura. Depois que você terminou de ferver, desliga o fogo, coloca o chiller dentro e você passa água fria dentro do chiller, e essa água fria vai trocar calor com o mosto que está quente, e a água vai entrar fria, vai sair quente do outro lado e o seu mosto vai baixando a temperatura. Tá? Esse é o mais simples, o mais barato que existe. Uma outra maneira de resfriar o seu mosto é passar o mosto por dentro dessa serpentina, ok? Então, esse é o chiller de contrafluxo, que aí você coloca o chiller dentro de uma outra mangueira. Então, o chiller é esse tubinho e você coloca aqui uma outra mangueira, onde passa água entre os dois, né? Então, passa água por fora do tubo de alumínio e passa mosto quente por dentro do tubo de alumínio, em sentido contrário, por isso vamos chamar de contrafluxo. Então vai entrar um mosto quente de um lado, vai sair frio, vai entrar água fria do outro lado, vai sair quente. Então por isso o chiller de contrafluxo, ele é um aprimoramento do chiller de imersão, até porque eles são muito parecidos. Dá para você usar o chiller de imersão simulando o chiller de contrafluxo, né? Que você passando o mosto por dentro e colocando o chiller dentro de um balde com gelo também. Mas a moral da história é a mesma, né? Nesse caso, o chiller vai estar trabalhando com o mosto dentro dele e por fora tem água fria, né? Já a diferença dele para o de imersão é que o de imersão, dentro dele passa água fria. E um terceiro modelo de chiller que o pessoal utiliza também é o chiller de placas, que ele funciona da mesma maneira, muito parecido com o chiller de contrafluxo, né? Vai trocar por contato
passando o líquido de um lado e mosto quente de outro, só que não são tubos, são placas, uma próxima da outra. Imagine o radiador de um carro, né? Uma placa bem fininha, milimétrica, que dentro dela vai estar passando, fluindo mosto quente. E logo encostadinha nela tem outra placa que dentro dela está passando água fria. E aí fica trocando, uma placa de mosto, uma de água, uma de mosto, uma de água, e por aí vai. E monta-se os chillers de 20 placas, 30 placas, 50 placas. Quanto mais placas, mais poder de resfriamento ele tem. E também depende do tamanho da placa. E qual deles seria o mais adequado? Qual deles é o melhor? Bom, vamos direto ao ponto. Eu considero que para bateladas pequenas eu digo até 100 litros, tá? Ou menores que 100 litros. O melhor para mim é o de imersão. Por quê? Porque ele é o mais barato disparadamente. Você pode comprar um de 15 metros por R$150 ou menos, tá? 15 metros. Ele é muito adequado para resfriar bateladas de 80 litros, 100 litros, tranquilamente. Você vai levar ali 30 minutos, 40 minutos para fazer o resfriamento na temperatura adequada para inoculação com um chiller desse. Se você tiver 15 metros desse chiller e uns 80 a 100 litros de mosto, vai levar aí 30 a 40 minutos. Se você tiver 40 litros de mosto, vai levar até menos, 20 minutos, 25 minutos, você já resfriou com muita segurança. Então, os pontos fortes desse chiller é o preço baixo e a segurança. Por quê? Porque não passa a cerveja, o mosto não passa por dentro dele. Ele só tem contato externo com o mosto. E aí, como é um contato externo, eu consigo lavar. Eu pego aquela serpentina com uma esponjinha e lavo. Eu não tenho nenhum risco de contaminação. Se eu fizer uma higienização, eu estou vendo a sujeira, então eu posso limpar sem maiores problemas. Então ele é barato, seguro e bastante funcional. Bom, e aí vem a questão, tá, em bateladas maiores, aí, a partir de 100 litros, o que eu acho mais legal? Eu acho que em bateladas maiores você pode optar por ter um chiller de imersão também, só que maior. Sempre que o chiller for crescendo, é bom que você aumente a bitola, tá? o diâmetro do tubo. Então, se ele for de 3/8, um chiller até 15 metros, se for um de 20, 25, 30 metros, só vai fazer sentido se ele for um tubo mais robusto, então um tubo de meia polegada, tá? Tá, mas aí começa a ficar demorado, aí não vou mais resfriar em 30, 40 minutos, de repente leva 1 hora, certo? Aí começa a vir as outras opções. Um de contrafluxo é bacana, um de placas é muito legal também, porque eles são muito eficientes, muito mais eficientes do que o chiller de imersão. Quais são os poréns? Por que eu não recomendo eles primeiro? Primeiríssimo lugar por causa do custo, né? Um bom chiller de placas, vai lá, 40 placas grandes, não compra assim o chiller de placas só pelo tamanho do número de placas, tá? Porque tem chiller de 50 placas desse tamanho, são 50 plaquinhas, tá ok? Você tem que comprar toda a área, então você tem que multiplicar a área pelo número de placas. Então imagina num chiller de placas grandes, 40 placas, bom, você vai pagar aí talvez uns R$400, R$500 e até mais, provavelmente mais que isso, né? Então muitas vezes mais do que um chiller de imersão. Um de contrafluxo, bom, da mesma forma, você vai pagar bastante, vai pagar mais e ambos tem aquele risco de contaminação caso você tenha alguma dificuldade para higienizá-los. Inclusive aí é que reside a minha maior crítica para esses chillers de contrafluxo e de placas para quem faz cerveja em casa. Porque quem faz cerveja em casa geralmente tem espaço limitado, equipamento limitado. Talvez não tenha condições de fazer uma boa higienização de chillers assim, tá? Eu acho que o problema maior está no risco de contaminação se o cervejeiro não conseguir higienizar. Se ele conseguir higienizar, passando água quente depois que você utilizou, passando do lado contrário, depois passando um ácido peracético bem passadinho, se for um chiller que dê para passar, porque tem que ver na recomendação do fabricante se dá para utilizar soda, se for possível de usar a soda nele, utilize. Aí você vai ter uma boa garantia de sanitização e limpeza dele, vai ter uma durabilidade muito grande e não vai contaminar suas cervejas. Porém, se você não tem condições de fazer isso ou não quer desprender aquele tempo após a abraçagem para fazer essa higienização, utilize o chiller de imersão, que é o que eu utilizo, tá? Uma reflexão que eu sempre faço aqui, com comparação dos dois,
é que a desculpa de quem usa chiller de placas, desculpa não, é um argumento, tá? Eu gosto de chiller de placas também, eu também uso, tá? Apesar de eu gostar muito do outro, mas é que eu faço bateladas maiores, certo? Mas o chiller de placas, o argumento maior sempre é o tempo, né? Então assim, eu uso de placas porque eu resfrio em menos tempo. Eu economizo 30 minutos, 20, 30 minutos na minha batelada de 100 litros que eu estou resfriando, se fosse comparar com o de imersão. Ok, isso é um baita argumento. A pergunta que eu sempre faço é, mas você não gasta esses mesmos 20, 30 minutos após a abraçagem para higienizar esse teu chiller? Se for uma boa higienização, não vale passar uma aguinha, tá? Estou falando de uma boa higienização. Preparar produto químico, passar por ele, água quente, tá. Então, o tempo, se você for ver bem, vai ser o mesmo, tá? É só, vamos dizer assim, você quer acelerar aquela etapa e não se importa de perder a outra. Tá? É mais ou menos o que eu faço quando eu utilizo o meu, tá? Mas é uma opção. Então o recado que eu deixo para o cervejeiro é que você tem que usar o bom senso, ver qual é a sua necessidade real de ter esse ou aquele chiller, qual a possibilidade, quanto você quer, quanto você pode investir, ver o tamanho da sua batelada, verificar se realmente vai valer a pena você investir um pouco mais. Em muitos casos sim, vale a pena, né? Então o que eu digo é que não tem o chiller maior, menor, apesar do título do vídeo ser, né, qual é o melhor chiller, mas na verdade é que não há um melhor chiller. Ele vai ser mais adequado para você e pode não ser para outro cervejeiro. Então avalie custo, tempo, processo, tamanho da sua batelada e aí você vai chegar na conclusão qual que é o melhor para você. Eu gosto muito do de imersão, como eu falei. Bateladas menores sempre uso de imersão, bateladas maiores eu tenho meu de placas e utilizo ele. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Se tiverem comentários, por favor, deixe aqui qual é o chiller que você usa. Se você tem alguma ideia diferente, algum ponto que eu esqueci de comentar, por favor, comente aqui. Também deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal para ajudar a gente a continuar crescendo, clica no sininho para você receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Te espero na próxima semana. Bora fazer cerveja?